Barueri! Começou mais um podcast Semana Cristã Barueri aqui com vocês. Eu sou Joyce Fonzarelli, que alegria ter você aqui de novo com a gente. E o primeiro recadinho mais importante aqui para você poder acompanhar todos os episódios sem falta é você se inscrever no nosso canal e já ativar os sininhos das notificações. Dessa forma, todo episódio que lançar, você já recebe a notificação que começou. E você não perde tempo e já assiste na íntegra, que cada episódio está sendo mais incrível que o outro. São histórias inspiradoras, são histórias de pessoas que têm as suas carreiras ali, que têm o seu desenvolver. Gente, é um mais lindo que o outro, uma história mais inspiradora que a outra. Então, se eu fosse você, já fazia isso, tá bom? Já se inscreve, já ativa as notificações e não fica de fora, tá bom? Lembrando que a Semana Cristã acontece do dia 14 a 19 de setembro. Então, é uma semana inteira com oração, com show, com um evento e a leitura ininterrupta da Bíblia. Você já imaginou ter, assim, a leitura completa sem parar um segundo? Então, se eu fosse você, eu sou de uma igreja, eu gostaria tanto de participar, eu tenho um ministério adulto, infantil, jovens e adolescentes, queria colocar eles. Então, aqui na tela vai aparecer agora um telefone, um QR Code para você entrar em contato com a gente e já inscrever o seu grupo, não importa o que seja. Quer participar? Vem com a gente. Lembrando, a Semana Cristã não é sobre mim, não é sobre a secretaria, é sobre todos nós, juntos em uma só voz. Então, se a gente se unir, vamos fazer um dos maiores eventos que a nossa cidade de Barueri já teve. Combinado? Esse é um recadinho que a gente tem que bater muito na tecla, porque, você tem que me ajudar a divulgar aí, hein? Então, já dei esse recado, já falei para você se inscrever e agora você vai fazer o quê? Você vai compartilhar. Vamos ali, pega ali a setinha, compartilha, envia para o máximo de pessoas que você conhece. Já fala aí, já marca na sua agenda, dia 14 a 19, já comenta, já compartilha também esse episódio, porque a nossa cidade de Barueri vai ter um dos maiores eventos que já aconteceu, e isso com a nossa união, combinado? Já deixando nosso agradecimento especial à Secretaria de Relações Institucionais e ao nosso secretário Marinho, que vem nos apoiando, nos auxiliando com tanto carinho, com tanta atenção. Então, juntos seremos mais fortes e com isso faremos uma semana cristã que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Hoje aqui com a gente está uma cantora que, além de cantora, é conselheira tutelar. Então, você já imaginou alguém que ali louva a Deus? Gente, tem uma carreira maravilhosa e ainda nos auxilia cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nos ensinando, porque tem muita coisa que ela vai nos dar as dicas ali que nós precisamos todos os dias sermos melhores pessoas para assim a gente poder ajudar outras pessoas também. Hoje aqui com a gente, a cantora Sara Flor de Maio. Como você tá, meu amor? Joyce, que bom, que prazer, que honra estar aqui. Estou bem, graças a Deus. E já louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui com vocês nesse programa. Eu que agradeço. Nós que já nos conhecemos há muito tempo. Eu acho que eu te conheci, você era neném, você estava no colinho da sua mãe. Mas você que vem com uma carreira, né, de há bastante tempo, veio dos pais, né? Sim, dos pais. Então vamos iniciar ali, para quem ainda não conhece, que já conhece, né? Tenho certeza que muita gente conhece, mas tem um ou outro que vai agora conhecer. Verdade. Quem é a Sara Flor de Maio? Eu comecei a louvar a Deus, Joyce. Na verdade, eu nem me lembro, né, desse primeiro dia que eu louvei, porque os meus pais contam que eu comecei aos 3 anos de idade, né? Porque meus pais já vêm cantando. Eu tô com 54, meus pais estão com quase 60, com 57 aí de casados, e acredito que tem esse tempo aí que eles vêm louvando o nome do Senhor. E quando eu era bebê, eu tive uma enfermidade onde os médicos disseram que não tinha mais jeito, que eu estava desenganada, né? Eu tinha tumores nos ouvidos. E aí, naquele desespero, né? A primeira filha, o médico disse, olha, não tem jeito, ela não vai sobreviver. E meu pai clamou a Deus, pediu a Deus, os meus pais oraram, e o Senhor fez um milagre de me conceder a saúde, de me restaurar a minha saúde. E aí, esse diagnóstico que o médico deu de que não tinha mais jeito, já fez 54 anos. E na época que eu tive esse problema de saúde, o meu pai, ele levantou os olhos ao céu e disse, Senhor, se o Senhor curar a minha filha, eu vou colocá-la para te louvar, e ela
pegou essa responsabilidade e falou assim, vai lá, vai te louvar, vai levar a tua palavra através do louvor, da música. E aí, aos 3 aninhos, ele conta que me colocava na cadeira, que eu subia nas cadeiras e cantava. E com 6 anos eu gravei o primeiro disco de vinil, tá, Joyce? Não ri não, hein? Não, mas é 6 aninhos. Na verdade, 6 aninhos, pensando no bebezinho, que pra mim é eternos bebês, gente. É verdade. Não importa a idade, filho é bebê. É verdade. E com 6 anos eu participei de um disco com eles, gravando 2 músicas. Quando eu fiz 8 anos, o meu irmão, que na ocasião tinha 7, dormia muito na igreja, só ia pra igreja pra dormir. Aí meu pai, vou tirar esse menino vai pra igreja só pra dormir? Você vai cantar com a sua irmã. Não falou, não, você quer cantar? Não, você vai cantar com a sua irmã. Aí ele começou, a gente fez uma dupla, né? Sara e Samuel, na época. Cantamos por 10 anos juntos e ele faleceu com 17 anos, né? E aí, com o falecimento dele, foi muito doloroso para mim. Eu fiquei um tempo aí tentando entender, e o Senhor é aquele que acalma, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que traz o bálsamo, e eu entendi que era a vontade do Senhor, e eu continuei louvando na carreira solo, né? Gravei alguns CDs, e depois iniciei também no público infantil, né? Sim. Que a gente ia para a igreja cantar e as pessoas pediam para que eu cantasse em cultos infantis. E aí um dia recebi um convite para pregar para criança. Falei, mas eu não sei pregar para criança. E como a igreja me convidou 6 meses antes, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu fiz um curso para tentar entender, né? Um curso teológico para como levar a palavra de Deus ao coração das crianças, né? E aí meu pai compôs algumas músicas infantil. Esse curso durou 2 anos e meio, mas nesses primeiros 6 meses que antecedeu a agenda, a gente conseguiu levar a palavra de Deus, depois a gente foi aperfeiçoando. E é claro, não é só o conhecimento, a gente precisa da graça de Deus. Falei, Senhor, eu estou conhecendo um pouquinho, eu fiz o curso, aí também fiz a faculdade, me formei em pedagogia para conseguir entender como levar também o aprendizado para a criança, e no meu caso, a palavra de Deus, né? E deu muito certo, e aí a gente orou, Senhor, o conhecimento eu tenho, agora eu preciso de graça. E aí o Senhor nos deu a graça. Eu falei pro meu marido, você vai pregar do mesmo jeito que meu pai fez, você vai pregar comigo, você vai me ajudar. E aí a gente criou a Sara Flor de Maio e sua turminha, que é o Tonhão, a Mariazinha, que é onde a gente fala sobre o preconceito, o plano de salvação, a importância da oração. A gente fala também do bullying, a gente fala todos os temas e pregamos no tema que a igreja escolher. Então, resumidamente, aí, essa é a minha vida, a minha história aí como cantora, né? Que comecei bastante tempo. E estamos aí, enquanto o Senhor me deu e está me dando vida e saúde, eu estou indo, estou cantando, louvando o nome do Senhor. E isso é gratificante, né? Porque você pode se doar para fazer algo para o reino de Deus, né? E basicamente é isso. É maravilhoso quando nós temos essa oportunidade de fazer algo para Deus, né? Sim. Isso é algo sensacional. Como que nasceu Sara Flor de Maio? Porque aí era Sara, a dupla era Sara e... Samuel. E aí nasceu o Flor de Maio. O Flor de Maio, na verdade, é sobrenome da minha mãe. Mas é seu também? Agora é meu também. Sim. O sobrenome da minha mãe é Maria Flor de Maio da Silva. Ai. E eu era Sara Lucilane da Silva. Ninguém sabe disso, né, gente? Tô contando. Tá vendo, gente? Mas, como todo mundo me chamava de Sara Flor de Maio, em 2008 eu formalizei, coloquei no documento, porque as pessoas só me chamavam de Sara Flor de Maio, mas é o sobrenome da minha mãe. Normal. É a curiosidade, que todo mundo acha que o nome do Fonzarelli é o sobrenome. E é o nome. E é o nome. É o nome. Fonzarelli é o nome dele. E bonito também, chama atenção, né, Joyce? E aí, depois que as crianças nasceram, aí todos eles pegaram o nome. Aí ficaram os Fonzarellizinhos. Aí virou sobrenome, mas é o nome dele. Nome forte. E o meu não tem Fonzarelli, o meu é só pro povo me achar. Tá ótimo. Meu marido, o povo chama ele de Júnior Flor de Maio, gente. Mas tem que alterar. Eu falei, quer saber, eu vou alterar tudo aqui, que todo mundo me acha. Tá certo. E é assim, tudo certo. E a parte ali, você é conselheira tutelar. Sim. Você imagina que foi Deus te preparando quando te mandou fazer ali, quando a igreja te convidou?
E aí você fazer toda aquela preparação sem entender, porque há quanto tempo você está como conselheira? Eu estou no 4º mandato, eu cumpri de 2008 a 2012 e até 2016. Aí fiquei 4 anos fora porque a lei não me permitia vir novamente. Então, 2 e 2. Então, eu estou em 4º mandato, desde 2008. E aí, quando você fala, Joyce, faz muito sentido. Porque eu realmente não tinha em mente criar nenhuma questão de pregação para criança. Eu não tinha isso em mente. Eu não imaginei na minha vida que o Senhor fosse me capacitar, porque realmente eu não tenho... gente, eu admirava, né, as irmãs que lecionavam para as crianças. A minha mãe foi professora de escola dominical e eu achava tudo com figuras. Na época, flanelógrafo, e a gente amava, porque a criança, ela viaja quando você conta, né, a história. E aí, quando eu cheguei nessa igreja para cantar num congresso de adultos, e a irmã falou, eu quero que você venha cantar para minhas crianças. E aí, hoje, você falando isso faz todo sentido. Deus te preparando. O Senhor preparando. O Senhor, ele faz de uma forma tremenda, né? Exato. Porque hoje, assim, pelo um pouquinho que a gente já conhece a sua história, você cuida ali, você tem todo o carinho, toda a atenção. Sim. E você leva tanto para ministração infantil... Uhum. Você não separou, né? Não, é sobre o cuidado, é sobre o bullying, dentro da igreja, e você já faz isso no seu próprio trabalho. E é muito interessante, porque a gente precisa levar a palavra de Deus para as crianças de forma muito leve, mas precisamos falar a verdade, né? Até a questão mesmo do abuso sexual, a questão de maus tratos, de várias situações, a gente precisa falar. Mas é claro que no campo infantil, você tem que ter uma preparação, né? Você não pode chegar e falar de qualquer jeito, porque o coração da criança é uma terra muito fértil. A semente que você lança, ela vai germinar. Então, dependendo da semente que você lançar, você pode destruir a vida de uma criança, né? Então, faz todo sentido mesmo. E no meu trabalho como conselheira tutelar, eu aplico a lei, né? Eu estou ali, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou ali para aplicar a lei, né? E eu já aplicava dentro da igreja sem ser conselheira tutelar. Aí quando você fala, gente, porque a gente falava do bullying, né? Falava do preconceito. O meu bonequinho, o meu fantoche, ele é pretinho, né? Ele é preto, né? Negro. E a história dele, assim, é um menino que sofreu muito na escola com a questão da cor. E não é só a cor, né? Tem crianças, eu atendo muitas situações de crianças que sofrem porque mexeram com a questão da orelha, o cabelo do menino é muito liso, eles fazem bullying, e é muito pesado, é muito triste, né? E a gente precisa tratar isso, né? Tratar a criança, porque tem criança que comete o bullying e não sabe que está cometendo bullying. E criança não nasce sabendo, né? A criança, ela não nasce preconceituosa, ela aprende com algum adulto, né? E aí, naquela ocasião, a gente já falava sobre tudo isso, de uma forma bem lúdica, através dos bonecos, e no final do culto era muito interessante, porque as crianças vinham abraçar e falavam, olha, tia, eu achei muito legal, porque lá na escola aconteceu isso comigo, né? E aí a gente, dentro dessa questão, a gente coloca que Jesus, que Deus criou a criança que me fez você, e independente da sua cor. E que Deus não tem cor. E a criança pergunta, qual é a cor de Deus? Deus é a sua cor. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, mas eu sou preto, eu sou negro. Que cor? É a cor, como é que fala? Preto. O preto, o branco, o amarelo. Que cor que eu sou preto? Que cor que Deus é? Ele é da sua cor, porque a Bíblia diz que você se parece com ele. E aí, é um trabalho maravilhoso que a gente faz E as crianças absorvem de uma maneira que eu vejo os meus quando chegam em casa contando. E eles contam e levam. Daqui a pouco você tá vendo eles falarem com o amiguinho, aí com os priminhos. Você fala, nossa, olha como é importante ter esse ensinamento. Uhum. E realmente. E eles viajam, né, Joyce? E eu digo porque, assim, quando eu era criança, na ocasião, na época, nas nossas igrejas não tinha fantoche, né? Era em outras igrejas, e aí a gente não podia ir nas outras igrejas, eu tinha um sonho muito grande. Eu falei, um dia eu vou escondido em tal igreja, porque eu quero ver o fantoche. E eu fui escondido. E eu fiquei assim, e aquilo penetrou no meu coração, na minha mente.
E eu entendi, eu falava, nossa, a pregação daqui é melhor. Mas porque era uma pregação específica. Para a criança. Eles ficam com a boquinha aberta, assim. E é tão interessante que os bonecos, eles têm vida para eles, né? E aí, quando termina o culto, nossa, tia Sara, o Tonhão era teimoso, mas Jesus salvou ele. E o meu marido perto, que ele que faz o papel do boneco negro, não fala o tio Juninho, aponta pro boneco. Então, assim, é muito legal, né? A gente poder ter essa capacidade de levar para o coração da criança a melhor semente e da melhor forma, que é o lúdico. Eu sou muito apaixonada pelo fantoche. Fantoche, para mim, é tudo, né? É tudo. E é algo ali que às vezes a gente acha que precisa de toda a tecnologia. Nada! Não. Você precisa... Na verdade, você precisa aprender a manusear, né? Ficar com a mão ali e saber que a hora que você está falando é a hora que você está mexendo com a boca, porque criança não é boba, não. Já teve de estar falando e a boca tá parada? Então, olha, os homens, às vezes, eles não conseguem, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, isso acontece com o meu marido. Aí eu mexe a boca, porque a criança está vendo. Acontece. Mas, e mesmo assim, a gente consegue levar aí o melhor, né? A gente se doa mesmo para levar o melhor ao coração das crianças. É gratificante. Eu começo a falar e eu não quero assim nem parar, porque é algo que eu realmente amo fazer. Sim. E é um campo que não tem muito investimento, né, Joyce? É um trabalho que não é todo mundo, né? É específico, tempos específicos. Não é algo que, vamos colocar, que a igreja tem culto todos os dias. Mas quando fala de criança é o quê? Outubro, férias. Eu acho que a criança, acho que no mínimo, uma vez por mês tinha que ter o cultinho deles, específico para eles, né? Para eles entenderem o quanto Jesus é maravilhoso, para eles entenderem de fato o plano da salvação, né? Porque quando a gente vai falar para criança sobre o céu e o inferno, é muito complicado. Você, olha, não aceitar Jesus vai pro inferno. Mas o que é o inferno? Peraí, gente. E aí a gente fala de uma forma assim... E é claro, eu tive que estudar para entender, né? Como falar, de que maneira expressar o céu. Por exemplo, o que é pecado? Mas o que é pecado? Criança, aí o Tonhão até pergunta, é de comer ou passar no cabelo, Mariazinha? Porque eu faço o papel da Mariazinha. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí a gente vai perguntando, você fala palavrão, Tonhão? Porque o Tonhão é um menino que ele é bem revoltado com a vida, ele é sofrido, e aí ele fala palavrão, ele não quer saber de nada. E no final ele entende o quanto Jesus o ama. Sim. Né? Que da cor que ele é, o quanto Deus teve o amor que entregou o próprio filho em favor dele. Então, isso que é muito interessante. É mostrar a situação, a criança identifica, nossa... Exatamente. E não como acusação, né? A gente, na verdade, as acusações ali, vamos dizer, que eu posso dizer assim, é só entre os bonecos. A gente não aponta criança nenhuma, em nenhum momento, né? Não é esse o foco. Mas o Tonhão, ele já se coloca, né? Ele, então, eu menti pra minha mãe que eu tava com dor de barriga pra ir pra escola. Eu não fui pra escola. Então, e a mentira é o quê? A mentira é pecado. E quando a gente mente, o que acontece? O pecado nos afasta de Deus. Deixa a gente muito longe de Deus. E longe de Deus, você fica desprotegido. Sim. O que você vai fazer longe de Deus? E aí a criança, cada criança... Tem uma reação. Tem uma reação. Porque aí tem criança que grita lá, tia, ele aqui, ó, ele mente. Tia, ele falou palavrão ontem. Mas a gente... Exatamente. Mas esse é o intuito, né? Da gente levar a palavra mesmo de Deus de forma muito leve e verdadeira para que a criança não tenha medo de Deus, né? Que a criança tenha... porque, sabe, tem muito aquela coisa, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Como é que a criança, né, vai interpretar isso? Então, a gente tem todo um jeitinho, uma forma para levar isso para eles. E dependendo da forma que fala, a criança já nem mais quer, né? Acha que, então... esse lugar não é bom, não. E assim, criar medo, né? Imagina nós adultos, né? Nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos as nossas ansiedades, nós temos os nossos medos, nós temos, né, várias situações.
Então, se coloca no lugar de uma criança que não consegue... A gente é adulto e a gente se depara com situações e fala, gente, eu não estou conseguindo lidar com isso. Temos as nossas crises, imagina quem nem sabe que tá tudo aí a crise. Criança, aí você põe um medo assim na criança, claro, né? Precisa ensinar a criança, não sou a favor, fez isso aí, deixa, ele é criança, jogou a cadeira no chão, né? Fez bagunça. Não, precisa corrigir, precisa ensinar a criança, mas eu acho que ensinar implicando um medo é muito complicado. E a gente desconstrui tudo isso através dos nossos fantoches. Toda uma preparação para mostrar, não é bem assim, que infelizmente é igual aquele copo, quando tem um vídeo em alto, que vai mostrando o copo sujo, aí vai jogando e aí vai jogando a água, até a água ficar limpinha, nossa, demora muito. Que é a preparação, que é aquilo que você falou, uma vez no mês teria que ter. Eu sou muito a favor, tá, Joyce? Todos os cultos. Todos os cultos para mim teria que ter. Porque... Tem o nosso culto, tem o culto deles, porque as crianças não compreendem. Não compreendem, é a forma que o pastor prega, que o líder ali tá pregando, porque é uma forma que o adulto vai compreender. E mesmo assim, tem vezes que nem a gente compreende. Sim, o que tá falando. Tem situação que a gente realmente não compreende, não entende, né? A criança em si é muito... E assim, Sara Flor de Maio e a turminha, e a Sara Flor de Maio conselheira. A Sara Flor de Maio conselheira lida com questões de... baixa, média e alta complexidade, né? Questões, assim, bem difíceis, a gente lida direto com a violação de direito em relação à criança, né? E essas violações, elas são violações em relação à vida, à saúde, ao esporte, lazer, convivência familiar e comunitária. São muitas violações, né? A gente está falando de maus tratos, falando de negligência à saúde, negligência à educação, negligência à própria vida e a convivência familiar da criança, né? Um caso que muitas pessoas falam que, mas isso é simples. Faltar na escola é simples. Gente, não é simples. Faltar na criança não pode faltar na escola. E aí a gente você fala, falta no trabalho, é simples. Pois é. E aí existe a lei que a criança ela tem que ter o máximo de presença. Às vezes a criança tem todas as notas boas, mas ela não tem presença. Ela quase não vai. Quando vai, faz a prova, tira tudo 10. E aí a gente se depara com algumas mães que falam assim, não, mas o meu filho só tira 10. Ele só falta 2 vezes por semana, mas tem que ter a presença. E isso caracteriza... 2 vezes por semana durante um ano. Sim, e caracteriza a negligência à educação, né? E precisa cumprir a lei. A questão da saúde também, a gente tem situações de mães que, por exemplo, parece simples, gente, é claro, cada mãe sabe como está o seu filho. Às vezes seu filho está com uma febre, mas você fica um pouquinho preocupada, e você vai levar ao pronto-socorro. Quando chega lá, a gente sabe que a mãe conhece o filho, mas o médico é técnico. Sim. E a gente tem um monte de mãe, Joyce, que chega lá, passa no primeiro socorro, aí o médico fala assim, olha, essa criança precisa ficar em observação. A mãe simplesmente vai embora. Gente! Ela vai embora. Eu conheço meu filho tá melhor. E isso caracteriza mesmo negligência à saúde. Melhor até que hora, se piora. Exatamente. Então, assim, são coisas que parecem ser pequenas, mas que pode agravar depois, né? A gente tem situações de criança que a mãe evadiu do hospital porque após aferir febre, tratou ali a febre, o médico solicitou a internação para ficar em observação. A mãe simplesmente evadiu. E aí a gente recebe essas notificações do hospital, chama a mãe, conversa, né? Tenta entender o que foi que aconteceu, mas assim, uma situação não pode justificar a outra. Sim. Mas caracteriza negligência à saúde. E outros tipos de negligências, maus tratos e situações até mais graves, inclusive situações que chegam crianças até chegar a falecer por conta dessa violação de direito. Então, a gente lida mesmo diretamente com questões bem difíceis e é algo que mexe muito com a gente, mas quando eu me tornei conselheira tutelar, eu creio assim que o Senhor, eu também, claro, a gente tem que querer, né? Eu todos os dias, e até o dia de hoje eu faço isso, eu entro na minha sala e falo, Senhor, me dá sabedoria. Eu estava conversando com uma pessoa... Estava numa reunião e conversando com uma pessoa ontem, fui levar um adolescente num certo lugar para que ele fosse ouvido e a pessoa falou, quanto tempo você está conselheira? Eu falei, olha, eu estou de 4º mandato. Uau, mas eu não sei tudo. Tem problema que chega na minha sala e eu falo, o que eu vou fazer?
Porque realmente eu sei que eu tenho que garantir o direito. Aonde está o direito violado, eu tenho que aplicar medida. Mas existem situações muito novas que eu nunca vivi. Então, sempre é um desafio, né? Mudou muito, né? Mudou muito. E cada vez mais você fala... Agora, a primeira situação que você falou, da criança que tem nota alta, mas que 2 vezes na semana falta. Só que entra aquela... Eu entrei em pânico quando eu mudei de cidade, que os meninos ficaram, acho que quase 20 dias sem ir pra escola. E a escola... Você foi notificada? A escola mandou mensagem pra mim, vamos dar como abandono. Eu liguei pra outra escola, ó, vai dar como abandono, e aí? Aí eles agilizaram lá o processo. Mas aí no seu caso, você não deixou em casa porque você quis. A escola que teve toda essa demora, né? E a gente entende também que, assim, existe o caso de negligência mesmo à educação, porque a mãe realmente... Então, eu chamo ele e não acorda. Quantos anos tem seu filho? Mas tem 5. Como assim, mãe? Eu acordo. Agora, existe situação, a mãe muda de endereço, aí ela procura uma outra escola, aí existe, às vezes, uma demora, né? Mas é claro, a escola que ainda não olhou no sistema e garantiu que a criança está matriculada, ela vai falar, mãe, eu vou mandar você para o conselho. Não, foi a primeira vez que eu entrei em pânico. Aí, pior que mandou para mim e pro Fonzarelli. Aí imaginou o homem. E aí a escola, eu falei, o que você quer que eu faça? Mas graças a Deus que tudo se resolveu. Deu certo, que na verdade era um prazo, porque o sistema era diferenciado. Eu fiquei apaixonada pelo sistema, porque me fizeram ir conferir se a carteirinha de vacinação estava correta. Eu falei, gente, sério, não, tem que assinar lá. Mas tem que assinar, não é só mandar a foto, não. Você vai confirmar se realmente... Mas você sabe por que isso, Joyce? A escola, para o Conselho Tutelar, a escola, elas são os nossos olhos. O Conselho Tutelar, ele não sai batendo na porta de ninguém para perguntar quem está indo para a escola, que forma que o pai está educando, se está indo para o médico. Não, a gente não, esse não é o nosso papel. Nós somos provocados. A lei diz, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a escola, a criança está faltando, elevado nível de repetência ou situação de maus tratos, comunique imediatamente ao Conselho Tutelar. Então, no ato da matrícula, a escola é obrigada a verificar a questão da vacina. E, é claro, não vai mandar para o... mãe, você precisa vacinar. Aí a mãe vai lá e vacina a criança. Mas é algo, assim, muito... Eu realmente não consigo entender, porque, assim... Como é que a mãe não vacina a criança, Joyce? Então, não, vamos justificar. Não, uma coisa só que me interessou, porque normalmente eles pedem a cópia da carteirinha. Eles querem a carteirinha. Só que aqui me pediram um certificado assinado pelo postinho que realmente estava todas as vacinas. Sim. E tinha uma vacina que ela tinha que tomar depois de 15 dias. Tomar a primeira e falou daqui 1 mês. Uhum. E nesse certificado estava escrito, daqui 1 mês ela precisa atualizar. Eu falei, olha, que... Então, é esse cuidado, né? Eu acho isso importante. Sim, porque assim, no meio de muitas mães que agem tudo certinho com o filho, tem muitas... Eu notifiquei uma mãe a semana passada, ela ficou muito desesperada. Ela tem 7 crianças. As crianças não tinham vacina, a primeira vacina da vida. Não tinha a primeira? Não tinha. Gente, ela veio para o município, é nova no município. Sim. E aqui a gente tem a nossa rede de proteção em Barueri, graças a Deus, é uma rede é atuante, a gente é muito interligado. Nós nos falamos, a gente conversa com a escola, conversa com o hospital, conversa com os assistentes sociais. E aí não tinha. E aí eu chamei ela, falei, olha, mãe, o conselho não está aqui para te ameaçar, para te fazer medo nenhum, mas... Isso aqui é negligência. Exato. E aí ela assinou uma advertência, falou, olha, a senhora vai até a UBS, vai procurar tal assistente social, já encaminha lá para fazer todas as vacinas dos seus filhos. Eu tenho que voltar aqui? Não, a assistente social que vai me informar se você vacinou ou não. E é um prazo, porque eu da minha mais nova, era que estava um pouco mais atrasada, mas por conta de pandemia, que teve toda aquela... Sim. Mas mesmo assim, eu tentando colocar em ordem, mas aí você espera, né? Que você coloca uma, é 1 mês pra você tomar a outra. E aí você vê assim, tipo, de estar atrasada, tipo, 3 vacinas atrasadas. Uhum. E eu já me senti a pior pessoa do mundo. Eu falei, não acredito. Mas tô sendo negligente. E pensar que a gente tem todo esse sistema, né? Não, mas é incrível. É. E falando da Semana Cristã,
Você fez parte da Semana Cristã, não fez? Você cantou ano passado. Sim, eu cantei o ano passado. Aí agradecer também mais uma vez, né? O pastor Marinho, que ele falou: a gente precisa levar as pratas da casa. E foi muito bom, uma multidão de gente ali, a gente entregou ao Senhor o louvor. Eu cantei, acho que foram 2 ou 3 louvores, foram 3 louvores. Joyce, foi maravilhoso estar ali, sentir aquela energia espiritual de Deus ali naquele lugar, né? Então foi maravilhoso para mim, foi uma experiência maravilhosa. A experiência, e assim, realmente é um evento para quem tá assistindo. Porque parece que é diferente de você cantar fora. Sim. Você tá na sua casa, com o público da sua cidade. Então foi uma experiência única para mim. E eu saí de lá também, após cantar, eu saí de lá muito abençoada. Eu recebi um milagre em cima daquele palco ali que eu estava cantando. Sim. Um milagre do Senhor mesmo. Porque o Senhor é assim, né? Exatamente. Você está ali para abençoar vidas, para entregar algo pro povo que está precisando, mas você também está recebendo. Então eu saí de lá com uma bênção muito grande e estou aqui para dizer que foi uma experiência maravilhosa. Então quem está ali não pode faltar, né? Não pode faltar, não falte, gente. O ano passado foi lindo, esse ano vai ser melhor. A Semana Cristã Barueri, ela tem, né, todo também um apoio, sim, todo um movimento que literalmente faz com que a gente veja como que funciona a união. Sim. Porque a Semana Cristã Barueri, para você que está aqui assistindo, gente, ela acontece do dia 14 a 19 de setembro. Então é uma semana inteira com diversas atividades. E mobiliza toda a cidade. A cidade inteira. Então são as secretarias se juntando, a prefeitura se juntando. E você pode fazer parte disso. Gente, a programação está ficando maravilhosa. O ano passado foi maravilhosa também, né? Então, todo ano, acho que a Semana Cristã, a cada ano ela vem avançando mais, ela vem... quero até parabenizar o pastor, eu chamo ele de pastor Marinho, né? Conheci ele como pastor Marinho, uma pessoa maravilhosa que tem ele tem uma visão muito, muito ampla, né? E ele tem essa visão de unidade, de união, de trazer o povo. Olha, eu quero você no evento, E ele tá... com a força do Senhor na vida dele, ele está fazendo acontecer, né? Exatamente. Então, cada ano que passa, a Semana Cristã, o ano passado foi maravilhoso. Esse ano não vai ser diferente, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor, né? E juntos vamos fazer uma maior ainda, né? Sim. Então, inicia-se ali no Boulevard, então, com a leitura da Bíblia, com atividades, com várias apresentações das igrejas, sim, finalizando com Celebra. Sim. No sábado ali, então, que vai ter o show. Gente, a programação... ela está sendo feita especialmente para atender todos os públicos. Então, não tem motivos... para você não ir. Exatamente. Ai, não. Então, eu quero levar o circo de oração. Tem como levar. Quero levar os jovens. Tem atividade para os jovens. Quero levar... Tem, gente. E lotou, né? Na semana que antecedeu o show... Nossa, gente, tinha as irmãs do Círculo de Oração cantando, orquestra. Então. Nossa, foi muito maravilhoso. Eu estive lá, fiquei até o final e aproveitei cada pedacinho do culto ali e saí levando a minha bênção. Exatamente, e esse é o foco. E você sabia que esse ano vai ter a Marcha Kids? Vai, né? Claro que eu sei. Então... antes da marcha oficial ali, vai ter a nossa marcha com as crianças. Olha só, gente, nossas crianças. Então vamos fazer elas participarem. Você que tem um Ministério Kids ali, envolve sua igreja, já chama a criançada para eles entenderem esse movimento que é tão importante para a nossa cidade. É bom envolver as crianças em todos os eventos. Os meus já estão garantidos. Para eles entenderem, né? O quanto é importante servir ao Senhor, essa questão de ler a Bíblia também, né? Eu acho que faz com que a pessoa... Tem gente que... eu acredito que tem alguma pessoa que nunca leu a Bíblia e às vezes está passando por ali, para ler, né? Fala, puxa vida... porque cada pessoa lê um versículo e às vezes tem alguém que passou ali e... olha, nunca tinha lido isso na Bíblia. Que interessante! Então... parece algo assim, é tranquilo, é pequeno. Não, é algo muito grandioso. Porque a pessoa lê um versículo e ela vai falar, nossa, mas peraí, aconteceu isso mesmo? Ela vai chegar na casa dela, vai consultar, ela vai olhar. Então, assim, esse projeto que está acontecendo,
serviu para unir pessoas, para levar as pessoas a mais próximo de Deus e fazer com que as pessoas também criem o hábito de ler a Bíblia, Exato. que é um livro maravilhoso. E é assim, importante. 24 horas, né? 24 horas. Eu falo, eu vou estar lá, hein? Eu também. Eu vou lá, vou estar lá. Vou estar e vou confirmar todo mundo que tá aí. Porque eu vou fazer questão de... você não foi, hein? Passou o primeiro dia. Cadê você no segundo? Eu vou. A gente vai fazer um mutirão só para trazer o povo. Só para trazer, sim. Gente, é muito importante você fazer parte, você que tem um ministério. Eu quero que a minha igreja, como que eu faço? Entre em contato com a gente. A semana acontece do dia 14 a 19 de setembro. Sim. Então, inicia-se ali a partir das 10 horas da manhã, finalizando com o Celebra no sábado. Então, tem muita programação, tem muitas coisas que ainda precisam ser alinhadas, mas precisa de você. Então, você tem algum ministério, tem algum grupo ali na sua igreja que você quer fazer parte? Aqui na tela, só acessar o QR Code e entrar em contato com a gente. Facinho, né, Joyce? Muito simples, muito básico. Simples. Eu acho que assim, quem ainda não se inscreveu, eu tenho que ir lá, bater e falar, não, é assim, que se inscreve. Se inscreva, por favor. Não é? E todo esse apoio do conselheiro tutelar tem o apoio da escola, do município em si, né? Porque vocês têm que andar sempre juntos. Na verdade, Joyce, é assim, o conselho tutelar, ele precisa da rede de proteção, porque assim, o conselheiro tutelar, ele não é um serviço, ele é um órgão. Um órgão autônomo, não jurisdicional, trava a língua, não jurisdicional, que é encarregado de zelar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Sim. Né? Então, quando o conselho tutelar toma ciência que um direito está violado, ele precisa agir. Qual é a ação do conselheiro? Aplicar medidas, tá? Então, vamos lá. A criança está com um problema psicológico. O conselheiro, ele tem essa autonomia de encaminhar um ofício para a Secretaria de Saúde, informando, olha, essa criança, ela sofreu tal situação, foi comunicado o fato à autoridade policial e ela precisa de um acompanhamento psicológico. Então, o conselheiro, ele encaminha. Aí, ele encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que trata de assuntos de média e alta complexidade. Então, a gente encaminha. A criança está fora da escola. Recebemos uma denúncia que a criança é fora da escola. Barueri não tem criança fora da escola, a não ser que a mãe, ela conseguiu se esconder de todo mundo e não matriculou a criança. Sim. Mas assim, é muito difícil. Então, e acontece quando é uma mãe que vem de fora, né? E aí acaba não matriculando, mas assim, hoje todo mundo denuncia, né? A vizinha tá vendo aquela criança o dia todinho brincando. Essa criança não vai na escola não, gente? Pera aí que eu vou denunciar. E aí, denuncia pra gente, a gente chama a mãe, né? Mãe, por que não matriculou? Então eu não matriculei porque eu não consegui ainda a transferência. Ela sempre tem algum motivo. Então o conselheiro tutelar encaminha, fala, então a senhora vai fazer isso, e vai até a Secretaria de Educação, a escola, vamos ver qual é a escola que atende a sua região de abrangência e vai matricular. Então o conselheiro tutelar, ele encaminha, ele não é um serviço. Tá? E aí, a gente tem a rede de proteção, que é o CRAS, que é o CREAS, a educação, a saúde. A gente precisa, é uma rede mesmo, tem que ser tudo entrelaçado. Nós temos que caminhar junto. E os profissionais dessa rede, eles precisam ter o mesmo intuito e tem que ter o mesmo entendimento. Sim. Nós estamos aqui para zelar pela garantia do direito da criança e do adolescente. E aí a gente compõe esse... Porque o conselheiro tutelar não consegue, ele não vai fazer sozinho, ele precisa encaminhar para que seja feito. Né? E detalhe, somos em 5 conselheiras, uma conselheira sozinha também. Ela não pode atuar sozinha, ela precisa atuar, encaminhar e compartilhar com as companheiras, que são 5, né? Geralmente, quando a gente vai assinar o documento para enviar, tem que ter a assinatura das outras conselheiras. Que legal. Né? Essa autonomia, mas é por conta do... Tá na lei que é um órgão autônomo, né? Mas as 5 conselheiras têm que... Tanto que, assim, nós temos aí muitos... estamos chegando, acho que 28 mil registros. E cada conselheira, assim, uma sabe do problema da outra. Porque cada uma tem a sua sala, cada uma faz o seu atendimento. Mas eu preciso compartilhar com a minha companheira, porque, assim, apliquei todas as medidas necessárias nesse caso. Tá tudo certo.
Só que daí deu 15 dias, aconteceu uma nova violação de direito com essa criança. Mas nesse 15 dias, quem estava de plantão era outra conselheira. Ela precisa estar ciente. Ela precisa estar ciente, embora a gente tenha um sistema, mas a gente precisa se comunicar. Mas isso é bom, né, também. Às vezes a gente não enxergou alguma coisa, não, espera, tem a segunda opinião. Isso a gente faz em tudo. E é muito importante. Realmente, é por isso que eu entendo que assim, não dá pra gente viver sozinho no mundo e fazer nada sozinho. A gente precisa mesmo. Precisamos um do outro, né? E no conselho tutelar não é diferente. Às vezes eu sou a conselheira mais velha, mas isso não quer dizer que tudo que eu vou decidir eu tô 100% correta. Já aconteceu situação que eu olhei e falei, gente, tenho certeza que se a gente fizer isso vai dar certo. Aí outra, Sara, mas você não pensou que a tia aconteceu isso? Olha, verdade. Então, assim, vem todas com uma visão e aí a gente entra num denominador comum e garante o direito da criança e adolescente, que é o principal. Exatamente. E o mais importante. Sara, e a Sara cantora, como tá os projetos? Joyce, continuo cantando, né? Lancei uma música nova agora. Eu fui convidada por um produtor. Ele falou, olha, eu tô com uma música muito bonita aqui e essa música é a sua cara. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? E assim, eu passei uma situação... Quem não passa por prova, por luta, por dificuldade, né? Passei uma situação tão difícil nesses últimos 4 anos, porque o Senhor, Ele nos permite passar por situações para mostrar a glória dele na nossa vida, né? Passamos um problema em família muito difícil e é como se a gente olha de um lado... Gente, eu acho que isso aqui não vai ter solução, não. Porque a gente é assim, né, Joyce? A gente sabe que Deus trabalha, a gente sabe que Deus faz milagre, mas o nosso ser humano, na hora que a gente está na luta, a gente duvida de Deus. Sim. A gente duvida da grandeza dele. E a gente faz ele ficar tão pequeno. Aí depois a gente fica com a cara de ué quando a benção chega. Exatamente. Você vai, mas será? Aí a benção chegou, a vitória chegou. E aí esse produtor me ligou, nem conhecia ele. Ele me ligou e falou, olha, eu tenho uma música, eu tava olhando suas redes sociais e eu achei muito interessante. E aí eu gravei e tá indo bem. Tô cantando, atendendo as agendas aí. Graças a Deus estamos... Como eu falei pra você, enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou caminhando. E dá pra uma palhinha da música? Dá Não sim. foi ensaiado, mas... Vamos lá. Você tá chorando, achando que perdeu, mas Deus do céu já se levantou. Quem viu tua luta não viu o segredo. De joelho no chão, Deus trabalhou. Tem vento contrário soprando agora, mas quem manda no tempo é Jeová. Ele fecha a porta pro forte cair e abre pro fraco entrar. Deus capacita o fraco na guerra, enfraquece o forte sem ninguém entender, confunde o inimigo na hora da sentença, faz o impossível, basta você crer. E por aí vai. Que lindo! E tá em todas as plataformas? Está em todas as plataformas digitais. Quem quiser é só digitar lá, Sara Flor de Maia, que você vai me achar lá. Já compartilha, gente. A letra é muito bonita. E essa letra é do compositor. É do compositor. O nome dele é Júnior. Que lindo. Nossa, da gravadora E a Music. Nossa, parabéns. Excelente. Realmente uma produção maravilhosa. Ficou bem legal e eu me identifiquei. É porque quando você vive algo e canta... fica mais gostoso, né, de cantar música. E principalmente quando você tá cantando e a vitória já chegou, né? É claro que a gente não dá para escolher, né? Se Deus tem um chamado na sua vida, independente da situação que você está vivendo, você precisa cumprir esse chamado. A gente falou disso no outro podcast, né? Exatamente. E quando ou tá na luta, ou tá na benção, ou tá na prova, você vai seguir aquilo e cumprir aquilo que o Senhor te ordenou para fazer. Glória a Deus. Sara, eu falo que a gente precisa fazer um podcast que tenha pelo menos umas 3 horas. Foi muito gostoso aquele dia e hoje também, né? E eu já tô vendo neguinho dando gente dando sinal ali que já tá acabando. Eu fingir que eu não vejo. Eu tô olhando pra cá e eu também não tô. Não tô vendo o que tá acontecendo. Mas a gente precisa deixar de novo um recadinho importante. Sim. Porque no dia 14 a 19 de setembro
Você que tá aí assistindo, às vezes quer, nossa, eu queria tanto ir lá dar um abraço na Sara Flor de Maio. Eu vou estar lá, gente. Vou estar lendo a Bíblia, vou estar no culto, vou estar no Boulevard, vou estar em tudo quanto é lugar, você vai me achar lá. Então, tá vendo? Só a oportunidade chegou. Então, do dia 14 a 19 de setembro, eu te faço esse convite especial. Quero você na Semana Cristã Barueri. Será um evento que acontece a partir das 10 horas da manhã, inicia-se às 10 horas da manhã e finaliza no Celebra no sábado. Então, não tem chances de você ficar de fora. Você que tem algum ministério por Barueri, quer fazer parte, quer trazer sua caravana aqui da região, gente, vem adorar com a gente, vamos fazer um dos maiores eventos dessa cidade de Barueri. A gente gosta da nossa Barueri? Gosta. Sim. A gente ama, literalmente é uma cidade assim que educação, saúde, gente, tudo que você possa imaginar é maravilhoso. E tudo isso acontece porque tem uma igreja, não vou colocar nome porque não tem nome. Tem uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Todas as igrejas unidas em uma só igreja. Sabe quem vai estar lá, gente? Jesus vai estar lá. Então, ele já confirmou com a gente, ele vai estar lá, né? Nosso convidado principal já confirmou, já deu ali. E lembrando que o ano passado, nesse evento, quantos testemunhos, né, Joyce? Então. Porque às vezes, é um show, é um evento que o povo vai pular, o povo vai dançar. A Bíblia diz que você tem que dançar na presença de Deus, que você tem que pular mesmo. Mas no meio daquele povo, quantas pessoas ali saíram curadas, saíram em posse de milagre? Eu sei porque eu cantei naquele evento e depois eu fui procurada. Pessoas me procuraram e falaram assim, Sara, eu estava lá naquele meio. E assim, quando fulano cantou, eu recebi uma bênção. Quando ciclano cantou, Deus falou comigo. Então, assim, é um evento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É a Semana Cristã em Barueri. Você não pode perder. Exatamente. Então, esse é um recadinho simples. A gente vai finalizar, porque eu gosto de finalizar assim, aqui, ó. A gente vai falar, ó, Semana Cristã Barueri, vem. Vamos lá. E aí, próximo episódio eu conto com você aqui de novo, ok? Então, 1, 2, 3. Semana Cristã Barueri, vem! Me tira do vale, coloca na bênção, tira da prova e entrega a vitória. Vá se for preciso.